Bem, meus irmãos, vamos aqui para mais um vídeo da nossa disciplina Teologia Bíblica da Missão. A partir desse vídeo nós vamos entrar na parte neotestamentária, Teologia Bíblica da Missão no Novo Testamento. Lembrando que nós entendemos, a nossa concepção é que as Escrituras é uma unidade, né? É um livro único, há um fio, né, condutor que a une, tornando um único livro. Então nós entendemos a teologia bíblica da missão. Ela vai de Gênesis a Apocalipse. Mas para efeito didático, de organização das nossas aulas, nós agora estamos entrando na parte que se refere ao Novo Testamento. Ok? Então nessa fase nós vamos estar vendo a missão de Jesus, inicialmente a missão de Jesus nos evangelhos. Qual é o objetivo? Mostrar o panorama missionário de Cristo no seu ministério terreno através dos evangelhos. Apresentar alguns textos que resumem, né, que lançam luz sobre a missão de Jesus, a atividade missionária de Jesus. Continuamos pensando, né, na perspectiva do Antigo Testamento como uma missão centrípeta, né, onde Israel é o centro a partir do qual emana, a partir do qual o testemunho, as virtudes do Senhor são anunciadas. Só que há um contraponto, eu quero marcar algo aqui diante de vocês, que vocês podem ter, provavelmente vocês perceberam no material do Michael Gorin, que ele dá uma ideia de Israel no Antigo Testamento, Israel como uma vitrine, onde que a partir de uma vida vivida segundo os preceitos, a orientação da palavra do Senhor, Israel seria visto pelas nações e as nações se admirariam, né? Aquilo que está em Deuteronômio 4, né? Que povo tão sábio, que povo é esse? Então, como está escrito aqui, ó, Deuteronômio 4, versos 6 e 7. 6, 7 e 8, ó. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois, que grande nação há que tenha deuses tão chegado a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Então, a exortação ali em Deuteronômio de Moisés ao povo a viver sob, né, a lei, sob os estatutos do Senhor, ele traz a entender a ideia de que, ao viver dessa forma, os povos vizinhos, as nações vizinhas, iriam olhar para Israel e se admirar, dizendo: nossa, eles são muito inteligentes, eles são muito sábios, olha como eles se relacionam entre si, olha, eles, com eles não é, as coisas não são tão simples assim, matou, morreu. Você vê, eles tratam diferente o assassino daquele que provocou a morte de alguém sem intenção. Vocês veem, ó, eles guardam o descanso da terra para que a terra não seja destruída. Eles cultivam a terra, né? Eles cuidam da terra. Então, as nações, ao perceberem esse comportamento de Israel moldado pela lei do Senhor, eles iam se admirar e iam ser atraídos. Então, como está escrito aqui no nosso slide, uma nação separada dentre todos os povos para mediar a bênção do Senhor para todos os povos, atrair e testemunhar para as demais nações. A ideia aqui é o que Pedro fala, já falando com a igreja, na sua primeira carta, capítulo 2, se eu não me engano, no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, ele fala de que nós somos nação eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva, povo adquirido, para anunciar as virtudes de Deus. Então, era o que Israel fazia, né? Porque o propósito do Senhor foi fazer de Israel uma nação santa, uma nação de sacerdotes. Então, Pedro diz isso, que são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de
proclamar as virtudes daquele que te chamou da treva para a maravilhosa luz. As virtudes de Deus poderiam ser percebidas a partir do comportamento ético, moral e no período do Antigo Testamento também no seu aspecto religioso, cerimonial. E Israel, como nós sabemos, ele falha, porque ele, ao contrário de testemunhar entre as nações o único e verdadeiro Deus, ele acaba, em muitos momentos da sua história, sendo contaminado, ou a sua religião, a religião que deveria ser pura, única e verdadeira, ela começa a ser uma religião sincrética, cheia de elementos das nações pagãs ao seu redor. Então, Israel, agora a missão que era centrípeta, ou a missão que emanava de Israel, agora no Novo Testamento nós temos uma missão centrífuga, onde que do centro ela joga para o meio. Ela sai do seu centro indo. Então, enquanto a ideia era de Israel uma vitrine estática onde os povos olhavam e viam, agora nós temos uma ideia de movimento. O retrato da grande comissão, né? Ide, vá, movimente-se, avance, caminhe, leve o reino. A ideia agora é de a igreja em movimento. Não é mais aquela nação estática sendo observada por aqueles que o cercam. Então o Israel do Antigo Testamento tinha uma missão na história para o bem da humanidade. O Israel do Novo Testamento tem uma missão na humanidade para o bem da história, para que nossa história se torne eterna. Então temos de sair. Quando a gente entende o Evangelho, uma leitura mais atenta do Evangelho de Lucas e de Atos vai nos deixar bem claro esse movimento a partir de Jerusalém para a Judéia, para a Samaria e dali para os confins da terra. Então, nosso primeiro ponto é panorama da missão de Cristo nos Evangelhos. Os 4 evangelhos apresentam um registro autêntico da vida, palavras e obra de Cristo. São 4 retratos de Cristo ou 4 apresentações da mesma pessoa de 4 pontos de vista. Como podemos ver Cristo em sua plenitude, e eis uma vista constantemente ampliando dele como retratado nos evangelhos. Seu impulso missionário e compaixão torna-se irresistível. Ele brilha como o ideal missionário, o apóstolo de Deus. É aquela ideia de que Jesus fala, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. É importante a gente entender que os evangelhos eles têm propósitos diferentes, mas contam a mesma história, né, com ênfases diferentes. E especialmente os evangelhos sinóticos, quando reunidos e harmonizados, eles pintam em cores vivas um retrato completo do nosso Cristo, né, toda a sua vida, palavras e obras. Então nós temos em Marcos Cristo, profeta de Deus e o servo de Jeová, ou Yahvé. Mateus, Messias e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Lucas e Atos, sacerdote e salvador da humanidade. E João, o Filho de Deus que veio para trazer vida. Assim, em Cristo, a plenitude de Deus habita corporalmente, uma plenitude adequada e disponível para todos os que creem. Marcos apresenta o reino como nota-chave do ministério de Jesus. Vamos ler? Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, versos 14 e 15. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. A marca do Evangelho de Marcos é o reino. Apresenta o reino como uma nota-chave do seu ministério. Na minha versão diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ainda no Evangelho de Marcos: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e para dar a vida em resgate de muitos. O escopo é expresso no comando para anunciar a toda criatura. O escopo do Evangelho de Marcos vem naquilo que nós chamamos a grande comissão no Evangelho de Marcos, que está lá no capítulo 16, né, versos 15 e 16, que diz assim: vão por todo o mundo e pregam o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, nós vemos a ênfase que Marcos dá é esse evangelho do reino sendo pregado. O evangelho de Marcos mostra Jesus em ação o tempo todo. É considerado o mais dinâmico, que retrata o papel mais... É o que se revela mais dinâmico entre os evangelhos. Marcos, ainda em Marcos, Jesus é o profeta cuja mensagem deve ser anunciada a todo mundo. É no Evangelho de Marcos que mais é destacada a luta entre os poderes do mal e os poderes de Deus. Destacada, dada uma ênfase na autoridade de Jesus também sobre os espíritos imundos, conforme está lá no capítulo 6. Todo o seu retrato é o do profeta de Deus, falando a mensagem de Deus, e do servo de Yahvé, sempre ativo, realizando a vontade do próprio Deus. É o evangelho do servo, né? Marcos retrata Jesus como servo o tempo todo, trabalhando, militando, curando, expulsando demônio, pregando. É Jesus em ação o tempo todo. O evangelho de Marcos retrata um Jesus incansável. Em Mateus, nós vemos o evangelho do rei. Se em Marcos nós vimos o evangelho do reino, né, a propagação do reino, aqui vemos anunciar a realeza. A ênfase de Mateus é em destacar que Jesus é o rei da dinastia davídica, é o rei prometido, é o rei profetizado por Jacó a Judá, onde Jacó diz que o cetro de equidade nunca sairia de sua mão. Para definir o retrato da realeza de Cristo, para o quadro da revelação do Antigo Testamento, para dar-lhe a plena autoridade de Deus da criação e história. O Evangelho de Mateus passa a definir o retrato da realeza de Cristo, dá um quadro da revelação do Antigo Testamento para dar-lhe a plena autoridade do Deus da criação e da história. O Evangelho de Mateus ele tem uma preocupação em, diante do público-alvo, que é o público majoritariamente judeu, fazer essa ligação de Jesus com o Messias profetizado, anunciado no Antigo Testamento. Que esse é o rei que se esperava. Mateus contempla o rei a quem é autoridade universal. Né? Esse rei apresentado por Mateus, ele tem autoridade sobre tudo, é o que está lá na grande comissão, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 19 e 20. Né? Também em Mateus nós temos a grande comissão no seu sentido, na sua concepção mais abrangente, mais completa em si. Porque é no Evangelho de Mateus, na grande comissão do Evangelho de Mateus, que nós vemos Jesus dizer quem é que está mandando, o que está mandando fazer, aonde manda fazer e qual é o conteúdo desse serviço. Então, ide por todo mundo. Então, para onde temos que ir? Para todo mundo. Fazer o quê? Pregar o Evangelho a toda criatura, batizar em nome de Jesus, ensinando tudo que Jesus ensinou. Então, qual é a missão, qual é o conteúdo da missão e quem ordena a missão. Mateus ele desenvolve, né, o tema do reino como em Marcos, mas ele muda o termo de reino dos céus, de reino de Deus para o reino dos céus. No Evangelho de Mateus que nós temos aquele capítulo, aquela série de parábolas do reino, né, que o reino do céu é semelhante à mostarda, que o reino do céu é semelhante ao lavrador, que o reino do céu tem uma ênfase nesse reino dos céus, enquanto que Marcos falava no reino de Deus. Mateus enfatiza a história da salvação. Jesus é o ponto crucial e transformador da história. Em Mateus, Jesus cumpre as promessas para Israel, não revogando a lei, mas cumprindo-a. Eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la, de Jesus.
um elo entre os Lucas 1:3 é o elo entre seus dois volumes. Não, desculpa. Jesus nos Evangelhos, ponto 3, Evangelho de Lucas. O elo entre os dois volumes é Lucas 44, Lucas 24, do verso 44 a 49. E seu eco em Atos 1:3. Né? É o eco entre os dois livros de Lucas, né? O livro de Atos e o Evangelho segundo Lucas. Então, esse capítulo 24, versos 44 a 49, está intimamente ligado com Atos 1:3, verso 8. Essa passagem sintetiza o enfoque e o propósito do Evangelho e, ao mesmo tempo, prepara o leitor para a continuação da saga nos livros dos Atos dos Apóstolos. Vamos ler o que diz Lucas 24 e depois o que diz o Evangelho de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Para não ficar, como diz o pregador, só nas minhas palavras, vamos ler a Bíblia, né? Abra sua Bíblia no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós vamos ler o versos 44 até o 49. E diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que lhe falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Seguindo para Atos 1, verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos aí o elo entre o livro de Atos, do Evangelho de Atos, e o livro de Atos e o Evangelho de Lucas. Lucas destaca o escopo universal da tarefa missionária. O cântico de Simeão, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Deus. Está lá em Lucas 2:32. O cântico de Simeão é um marco, né? Ele destaca essa perspectiva de um evangelho para todo mundo, para todas as nações. Capítulo 2, verso 32, diz assim, ó. Luz para as nações, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão, para quem não lembra, né, é aquele homem que apresenta Jesus no templo. Né? O texto diz, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, ao qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Em Lucas, nós também vimos a continuidade com a história de Israel. Jesus é o Messias, o filho davídico de Deus. Conferir lá Lucas capítulo 1, verso 32, 35 e do verso 68 ao 79. Também Lucas capítulo 2, verso 11 e capítulo 3, verso 22. Nós vamos ver essa ideia de continuidade, né, da história de Israel através de Jesus como Messias esperado por esse povo. A expectativa de Zacarias, Isabel, Maria, José, Simeão, Ana e os pastores demonstram que o nascimento de Jesus é o clímax das promessas de Israel. Ainda em Lucas, a missão da salvação.
O conteúdo do ministério da igreja desenhado em Lucas é o mesmo ministério de Jesus. Pregação do arrependimento e do perdão, conforme as referências que estão aqui nos slides que vocês vão estar recebendo. A formação da comunidade. Em Lucas nós temos ali, né, bem detalhada a formação da comunidade dos discípulos. Os discípulos juntaram-se no fim do Evangelho, 24, 33. Não só para continuar a missão de Jesus no período pós-Páscoa, mas como resultado final daquela missão. Ainda em Lucas, os testemunhos perseverantes. O tema já surgiu na aparição depois da ressurreição. Vós sois minhas testemunhas destas coisas. Disse Jesus em Lucas 24, 48. Disse Jesus para os 11 e outros com eles, no Lucas 24, 33. O poder do Espírito Santo. As últimas palavras de Jesus garantem o dom do Espírito. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E o mesmo a gente ouve no início do livro de Atos, no capítulo 1. Porque no Evangelho de Lucas, o Espírito se torna, no sentido, o substituto da pessoa de Jesus. Não é surpreendente que ele apareça mais em Atos, 42 vezes, que no Evangelho. Há uma ideia, quando você faz a leitura do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, de uma continuidade. Todavia, numa economia, né, como a gente chama, a economia da Trindade, os papéis ou a ação, a forma de atuar da Trindade, uma economia diferente. Porque Paulo vai se referir, às vezes, ao Espírito Santo, chamando o Espírito do Cristo ou o Espírito de Jesus. Então, nós entendemos que continua a missão de Jesus. Só que agora quem atua é o Espírito sobre a igreja. A missão é a mesma. Agora chegamos ao Evangelho de João. João, o quarto evangelho, e o evangelho ímpar, né, singular, é o evangelho que menos tem elementos em comum com os demais, com os outros três. Por isso os três primeiros evangelhos são chamados de sinóticos, porque há uma sinergia, há uma complementariedade entre eles, né? E alguns fatos são repetidos em ambos e adicionado alguns elementos a mais em um em relação ao outro. Já o Evangelho de João, ele é um evangelho praticamente totalmente outro, por assim dizer. João descreve como Logos, Jesus como Logos, cuja missão é oriunda do Pai, estando junto com ele desde o início, e sendo tão intimamente ligado a Deus e revelando-o de tal forma que o Verbo se identifica como Deus. É sempre importante a gente ter em mente, quando a gente for estudar, for ler os evangelhos, for ler qualquer texto da Bíblia, essa perspectiva do porquê foi escrito. Então, o contexto do Evangelho de João é um contexto totalmente diferente do contexto do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Marcos. Então, João ele tem no seu Evangelho uma proposta apologética, porque João enfrenta falsos mestres, falsos ensinos, falsas filosofias o tempo todo, né? Especialmente o que a gente chama de o início da chamada heresia gnóstica. Não é por acaso, então, que neste momento João liga o título Filho do Homem à morte de Jesus, capítulo 3 e capítulo 8 do Evangelho de João. Pois somente quando o Filho do Homem é levantado na cruz, completa a sua missão de revelar o amor salvador de Deus para o mundo, né? É por isso que Jesus fala que se o grão de trigo não morrer, de maneira alguma ele vai dar frutos, mas quando ele morre, dá muito fruto. O eu sou, as afirmações de Jesus começando com o eu sou, ou no grego, né, o ego eimi, também faz uma parte importante da cristologia desse evangelho, né? O eu sou, né, ele ecoa as palavras de Deus dita a Moisés no Sinai, eu sou, né? Então Jesus aqui, o ego eimi, quando, por exemplo, quando Pedro pergunta se vê Jesus andando por sobre as águas, pergunta, és tu mesmo, então manda eu ter contigo. A frase que Jesus diz ali é ego eimi, eu sou, né? Não é assim que Deus fala para Moisés, quem eu digo que está me enviando? Diga, eu sou o enviou. Então nós vemos esse eco dele, nessa ideia de um com o Pai, é muito vívida isso
em João. E é no Evangelho de João que a gente vê essas figuras marcantes associadas a Jesus, né? O pão, vida, luz, ressurreição, porta, pastor. Muitas figuras associadas à pessoa de Jesus, que é um evangelho singular nesse sentido, né? E uma outra coisa muito importante no Evangelho de João, ele dá elementos fundamentais para a organização da cristologia, teologia, a parte da teologia que se propõe a estudar a pessoa de Cristo. E é João que vai colocar, que vai trazer clareza ao papel de Jesus na criação. É João que vai deixar claro essa transcendência, essa existência eterna, o eterno verbo de Deus, né, como é dito, o eterno verbo de Deus, que estava junto com o Criador, dando início à criação de tudo. É um evangelho muito teológico, até o Evangelho de João. Continuando ainda no Evangelho de João, o enviado do Pai é apresentado por João. Já que a cristologia em João é tão inerentemente missionária, o Verbo revela a Deus para o mundo, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. João destaca amor e serviço como ingredientes necessários para a crença autêntica. O compromisso com o mundo. Também os discípulos assumem a missão de Jesus no mundo, que, como já vimos, é ativada pelo Espírito. Então, os 4 evangelhos, cada um vão trazer alguns aspectos dessa obra missionária, desse papel missionário do ministério de Jesus, né? Já começa como ele vem enviado do Pai. Ele é um enviado do Pai para pregar, como ele diz, o Espírito do Senhor está sobre ele e ele foi enviado para pregar libertação aos cativos, salvação aos pobres, né, e aos oprimidos. E a gente termina aqui essa parte sobre os evangelhos e a partir de então nós vamos entrar em textos e temas da missão de Jesus.